Gente, hoje a gente está recebendo aqui Jonathan Horta Fortes para essa conversa incrível sobre esse processo tão peculiar, né, e específico que a humanidade está passando, abrindo um recorte para a nossa área da cultura, da arte, essa área que está sendo tão atingida porque foi a primeira a parar e provavelmente vai ser uma das últimas a retornar para as atividades que a gente tinha, né, da forma que tinha antes. Mas, obviamente, por todas as dificuldades e também pela dificuldade de ficar longe do que a gente faz, do que a gente cria, do que a gente trabalha, alguns grupos, companhias, coletivos, espaços de cultura andaram traçando aí algumas estratégias para continuar, não vou dizer nem produzir, porque eu acho essa palavra meio complexa nesse momento, mas para continuar mantendo um diálogo, mantendo um movimento, né? E, e a gente do Teatro da Manhã, por exemplo, tinha uma peça entre parentes para estrear exatamente na semana que surgiu o decreto para a gente entrar em isolamento social. E eu sei que vocês também da Oficina Multimédia estavam no processo de criação de espetáculo para estrear agora em maio e também não pôde estrear por causa de todo esse processo. Então a gente tem essa coisa em comum de não conseguir, né, de estar um tempo produzindo um trabalho e de não conseguir apresentar ele da forma que a gente gostaria. Enfim, a nossa conversa vai ser traçada um pouco para isso, assim, de entender a partir de você, Jonathan, de vocês, Oficina Multimédia, é, como é que foi esse processo? Como que vocês estão lidando com isso? O que é que vocês andaram movimentando aí nesse momento de pandemia? Começar falando um pouquinho também de você, porque melhor do que eu é você para poder falar sobre, assim, do que você já fez, do que anda fazendo hoje em dia e de como está esse processo lá no Multimédia. Sim, então, a gente também foi pego de surpresa, né? Com certeza, acho que toda a humanidade, acho que a gente está, uma coisa, isso é comum, né? O mundo não imaginou nunca que estaria lidando talvez com uma questão de saúde e social dessa forma que nós estamos lidando. Eu acredito que quando aconteceu esse anúncio dessa pandemia, da paralisação, a gente, pelo menos eu acho que lá no grupo, a gente não imaginou que ia ser tão drástico e assim, tão forte, tão rapidamente tudo ia sendo mudando, né? Eu lembro que eu estava aqui eu estou no interior ainda de Minas, eu estava aqui na casa dos meus pais no final de semana, e aí a gente já começou a ter essa conversa no final de semana dentro do multimédia, imaginando que já não ia poder voltar ao ensaio na próxima segunda-feira, porque já estava se agravando essa questão do coronavírus e algumas cidades já começando a paralisar. E aí a gente resolveu, então, vamos paralisar essa primeira semana para entender como que isso vai ser e como que a gente vai dar continuidade a partir disso. E depois disso já não aconteceu mais, né? Essa uma semana já vão se fazer mais de 2 meses, né? Hoje é dia 26. Eu lembro que eu cheguei aqui no interior dia 14 de março, ou seja, já temos mais de 2 meses de total paralisação de tudo aí na cidade, né? Nas cidades, no Brasil, no mundo. A gente estava com o espetáculo faltando 2 meses exatamente para poder estrear. Imagina, era 14 de março essa minha viagem, a gente ia estrear no dia 15 de maio. A gente optou logo depois que parou em manter encontros virtuais, né? Que eu acho que como todas as pessoas estão fazendo nesse momento do mundo. Então a gente marcou já encontros virtuais no multimédia já na primeira segunda-feira. Foi no dia 16 de março. No dia 16 de março, a gente já começou a ter um encontro virtual. E a partir desse encontro, a gente começou a tentar descobrir o que seria possível fazer nesse período de tempo virtualmente, já que nós não podemos ter mais os ensaios presenciais. E até mesmo, como você disse, a gente estava desenvolvendo esse trabalho, que é a estreia do vestido de noiva, e muito preocupado, imagina, que já tinha mais de quase um ano de trabalho, de ensaio, de pesquisa, né, compreendendo ensaio, pesquisa, estudo, ia completar um ano em maio e junto com a estreia, a gente pensa, gente, o que nós vamos fazer com esses 10 meses aí que nós ficamos trabalhando, né? Não podemos parar, jogar fora, esperar quando tudo voltar, e dá uma angústia, né, de saber que você está com um projeto ali pronto para ser realizado. Então, vamos tentar manter pelo menos esse projeto vivo entre a gente, conversando, dialogando. E foi um momento que a gente começou a trabalhar principalmente em cima do texto do espetáculo. O Vestido de Noiva é um espetáculo que tem muito texto, as montagens do multimédia geralmente não tem muito texto, mas as nossas duas últimas montagens, Boca de Ouro e essa,
está dando um foco grande para o texto. Então a gente começou a fazer um trabalho muito de estudo do texto, de leitura do texto, de decora. A gente estava nesse processo de decorando o texto, né, porque a apresentação estava próxima, mas de maneira de interferir no texto, como falar o texto, sabe? Todo esse processo mesmo do texto teatral. Além também de aprofundar em tema, personagens, questões da peça, de buscar mesmo ampliar esse entendimento, né, do texto teatral, que eu acho que isso acabou, porque a gente teve esses 2 meses assim, nesse processo, e isso acaba ampliando bastante a nossa percepção do espetáculo, porque como a Ione costuma falar, né, o grupo Oficina Multimédia dirigido pela Ione, a Ione criadora do grupo e dirige o grupo desde 1983, ela costuma falar que todo texto teatral é infinito, todo texto, na verdade, de literatura, né? Cada vez que você lê de novo, você vê outra coisa, você vê ele de uma forma diferente. Então a gente também foi ver esse texto de forma diferente a partir dessa situação que a gente estava. A gente também continuou com o trabalho, aproveitou esse momento, porque o multimédia sempre tem essa ideia de transitar entre as diversas áreas e se influenciar por essas diversas áreas artísticas. Então a gente ampliou também essa ideia do trabalho com cinema, vendo filmes. Então a gente tem feito semanalmente, a gente decide um filme que a gente vai assistir naquela semana, e no início da outra semana a gente discute sobre esse filme. E aí a gente conversa, igual o Chico, que trabalha com a gente na parte de música, ele tem participado desses encontros, que ele também é muito interessado em cinema, em filosofia, então ele sempre traz alguns temas também referentes a isso, a literatura, a filosofia, aquele filme que a gente assistiu. Então isso começou pensando em filmes que estavam diretamente ligados à obra, que tinham alguma coisa a ver com o tema do vestido de noiva, mas agora, como já passou, já está ampliando também para outras histórias do cinema. Então a gente estuda um pouco de história do cinema, cinema contemporâneo, cinema de arte, e agora a gente vai ter um foco sobre um cinema que vai trabalhar mais essa questão do roteiro, de como contar bem uma história, né? Quais são os pontos para se contar bem uma história. E aí foi isso, e também a gente tem também, né, dentro desse tempo, trabalho com a rítmica. A Ione já desenvolve esse treinamento do ator através da rítmica corporal. A gente continuou esse trabalho fazendo esses exercícios de uma forma online, né? A Ione cria os exercícios, ela nos passa os exercícios, a gente vai treinando em casa, e aí, às vezes, faz durante, né, esse nosso encontro virtual, a gente faz para ela, ou então a gente grava vídeos com celular, com essas coisas, e manda no nosso grupo de WhatsApp, aí ela vê, dá o retorno, não, isso precisa de trabalhar, isso, e foi assim. Esse Que processo com a inclusive está sendo postado, né? Exatamente. Esses exercícios rítmicos nós estamos postando no Facebook do Multimédia, no Instagram, porque a gente viu até quando começou a fazer esse processo, eu mesmo fui uma das pessoas que postei nos meus stories alguns exercícios que eu ia fazendo e teve um ótimo retorno. Pessoas às vezes pediram, me manda qual que é a sequência do exercício, como que é. Uma amiga falou, eu fiz aqui, eu e meu filho adoramos, porque a gente viu também que até como construir essas coisas, que isso aconteceu, né, nesse momento, todo mundo está procurando a arte, procurando o cinema, procurando a música, procurando essas conversas que estão ampliando, para poder mesmo, nesse momento que você está em casa, você também não deixar de ter esse contato artístico, né? Por mais que ele não possa ser presencial, mas como você vai ter. E a gente foi postando esse material que são em cima desses exercícios. A gente, inclusive, está chamando de exercícios mesmo, que não tem esse caráter de que quer fazer uma filmagem, de que quer fazer um novo teatro, não existe nada dessa discussão. É mesmo esse exercício que a gente está produzindo. E claro que eles vão trazendo significados, porque a gente, sempre quando está construindo uma coisa artística, a gente pretende dar alguma ideia, algum significado, alguma noção, passar algum sentido, né? Então, aí eles vão trazendo isso também. A gente vai fazendo estudo, qual o melhor ângulo para filmar o ritmo, se esse vai ficar mais na mão. E aí isso vai ampliando muita coisa, né, Jonathan? Quando você vai ver, a gente vai vendo a dificuldade que é, né? Porque essa linguagem agora virtual tem muito relacionada à questão do vídeo, como que é essa relação com o vídeo, né? Que é bem diferente do teatro. Vamos aí se reinventando, reaprendendo, com muita saudade do presencial, com muita saudade dos encontros, mas eu acho que também não somos só nós, né? Acho que até mesmo quem não faz arte também está com muita saudade dos encontros e da presença do outro, né? Sim, demais, assim. E o que está batendo também em vários grupos, né, colocando essa dificuldade também é a financeira, né, a dificuldade financeira, assim, dos grupos se manterem.
já havia um tempo que estamos produzindo sem grana, sem patrocínio, sem não sei o quê, e agora entrou num buraco, assim, que tá difícil, né, para vocês. Como é que essa questão financeira tá se dando, assim? É um problema urgente ou ainda dá para levar? Como é que é isso? Ó, Jonathan, é um problema, como você colocou aí muito bem. O grupo já passa por alguns anos sem patrocínio, principalmente para a realização de montagens. O grupo realiza, né? Você deve saber, as pessoas talvez estão assistindo também, o Verão Arte Contemporânea, que é um festival que acontece nos meses de janeiro e fevereiro. Para o Verão Arte Contemporânea, a gente conta com patrocínio para a realização desse evento. Claro que é uma verba que vem caindo absurdamente, um morro abaixo, o valor atual que a gente realiza um VAC comparado com edições anteriores é absurdamente menor, mas ao mesmo tempo ainda conseguiu manter durante todo esse tempo. A gente fez 14 edições, né? Acho que é isso mesmo, 13 ou 14 edições agora, e conseguimos pelo menos ter esse patrocínio. Mas para o grupo está sendo uma realidade já há muito tempo viver sem esse patrocínio. Mas ao mesmo tempo, mesmo a gente sempre se organizando, a gente conseguia manter o aluguel do nosso espaço onde a gente ensaia, manter as contas básicas de um grupo como pessoa jurídica que tem contador, pagamento de luz, escritório, material de escritório. A gente sempre está fazendo projeto, então isso tem todo um custo, mas conseguia manter essas contas. Mas agora, com essa pandemia, porque igual a nossa proposta, a gente tinha uma verba guardada, mas já pensando com uma temporada agora em maio, e essa temporada que aconteceria no Central Banco do Brasil, tendo um bom retorno de público, a gente conseguiria mais uma verba para guardar, para poder manter mais um tempo. Isso não aconteceu, né? Então a gente, com o mínimo que tinha, está tendo que se virar, porque a gente é um grupo que tem muito cenário, precisa de um espaço, pelo menos, para guardar esse material. A gente não está tendo ensaio presencial, mas a gente tem que ter um espaço para guardar todo esse nosso equipamento. Então a gente teve que negociar com a locação do imóvel, né? Que a gente aluga um galpão, e negociar com todas as pessoas que a gente tinha para poder tentar sobreviver. A gente teve um entendimento da proprietária do galpão, o que ajuda, né, a gente a poder manter o nosso material lá, mas também a gente não sabe até quando, né, até quando esse entendimento da pessoa vai ficar, até quando a gente vai precisar dessa negociação. É um momento de muita incerteza, todos os grupos estão preocupados. Eu também estou participando de um encontro de grupos aqui em Minas, né, e Sim. acabou se estendendo para Minas, que é o META, que é encontro de grupos e espaços, porque agora está sendo votada, inclusive hoje vai ser votada a PL, né, da Lei de Emergência Cultural, que a gente está fazendo a maior pressão, todas as pessoas estão se organizando, secretarias de município, de estado, todos os grupos, artistas pressionando os deputados para ter uma votação, mas a gente sabe que até essa lei emergencial, ela já está bastante atrasada, né? Porque nós já temos 2 meses de pandemia, ela ainda nem foi votada. Então, mesmo que ela seja votada positivamente, sendo aprovada, o percurso que isso ainda vai levar vai atrapalhar, com certeza, muito o funcionamento dos artistas, dos espaços culturais, das companhias. E você pensa, companhias menores, que a gente vê que tem uma queda cada vez maior dos patrocínios, a gente viu isso nos últimos anos. Nos últimos governos, foi tendo um investimento cada vez menor. E é um momento muito difícil, assim, a gente estava com dificuldade, mas quando a gente para pensar, realmente eu sinto que está todo mundo muito desesperado, sabe? Você vai ter conversa na classe, conversa com os grupos, conversa com as companhias, porque realmente é desesperador saber como vai fazer, como vai lidar com isso, o que nós vamos dar continuidade, né? Porque já era uma situação que já estava ruim, né? Já não estava dando conta do que a gente precisa, do mínimo que a gente precisa, e com essa situação da pandemia só agravou, né? E que mostra também um descaso e uma desarticulação das políticas públicas voltadas para a cultura nesse momento. Quando a gente pega, por exemplo, a Secretaria de Cultura, que infelizmente é secretaria, que devia ser ministério, mas é secretaria, que não tem nenhum projeto traçado para discutir isso, para traçar formas de conseguir suprir essas necessidades, não existe, é inexistente, muito pelo contrário. A gente tem uma situação catastrófica, assim, de entra ministro, entra secretário, sai secretário, em uma série de horror, sabe? De horror, de coisas horrorosas. E, e quando você coloca a questão, por exemplo, do verão a arte contemporânea, que é uma coisa incrível, que acontece há 14 anos, tudo isso está ameaçado, né? E são festivais, por exemplo,
enfim, o Verão, dentre outros, que outros grupos também organizam, é, que está num estado de ameaça. Talvez 2021 não consiga acontecer, por toda essa dificuldade que está passando agora, né? 2021, 2022, enfim. Mas é uma situação também. Quer comentar? Não, isso a gente também está muito sem saber, sabe? Eu sei que a última conversa que a gente teve, igual do verão mesmo, a gente imagina que ele acontece em janeiro e fevereiro. Então a gente imagina que não vai conseguir realizar ele em janeiro e fevereiro, né, de 2021, que provavelmente nós vamos ter que adiar para 2022. A gente tem uma lei aprovada para a realização do festival em 2021. Temos viabilização, possibilidade de viabilização de patrocínio através de captação, mas ao mesmo tempo talvez vai ter que ser todo isso negociado, com lei de incentivo, com patrocinador, de adiar mesmo essa edição, porque inclusive o Feirão é um festival que trabalha com as atrações que foram estreadas no ano anterior praticamente. Então a gente sempre monta a programação de 2021 a partir do que aconteceu no teatro em 2020. E a gente vai ter no teatro, na música, na dança, nas artes visuais, um cenário muito menor do que normalmente a gente tem, né? Porque o cenário está abalado, está afetado. Existe a possibilidade de não termos mais nenhuma apresentação presencial até o final desse ano, né? Alguns, hoje, numa conversa com a secretaria, eles ainda imaginam que, sei lá, novembro, dezembro, seguindo milhões de protocolos que o mundo todo já está adotando, que possam voltar a ter apresentações. Mas, assim, se a gente vai também escutar outros especialistas de ciência e tudo, eles preferem falar que eles imaginam que isso vai ser adiado nesse ano, né? Então, existe uma parte que ainda trabalha com uma expectativa de que aconteça alguma coisa mais para o final do ano, mas existe também algumas pessoas que já eliminam essa possibilidade. Aí, pensando nisso, a gente também já repensou essa possibilidade, talvez, de não conseguir acontecer no início de 2021 por VAC. Pois é, e isso é terrível, né? É, é terrível, assim, tem uma questão que é uma resposta, né? Tem uma parte que é a resposta a essa pandemia, que é inevitável, né? É uma situação de tentar contribuir para esse processo de não proliferamento do vírus, mas também existe uma outra questão que é do sucateamento, né? Dos grupos, das organizações, e que, como você disse, que a cada ano vem caindo, e que não é uma coisa específica desse momento, né? Já tem um tempo já. O que eu venho pensando também, refletindo, e eu queria que você comentasse também a partir disso, por exemplo, várias igrejas, né, que são espaços de aglomeração, estão funcionando normalmente, né? E muitos teatros, espaços de teatro, você tem uma similaridade muito grande com o espaço da igreja. E eu fico me perguntando, sabe, se algumas pessoas do poder público, né, do Estado também, em nível principalmente federal, estão usando também esse discurso para tentar boicotar e diminuir essa produção artística dentro desse processo de guerra contra nós artistas, que a gente sabe que está acontecendo desde o ano passado. Então eu fico pensando também nisso, sabe? Se existe uma posição política aí para tentar frear essa produção e essa volta, né, dos encontros e dos teatros e tudo mais. Eu acredito que essa política de destruição da cultura e da arte no nosso país, ela está fortíssima, né? E é claro que esse governo que a gente está tendo na maioria, principalmente no governo federal, que é um governo de morte, né? Eu posso dizer que é um governo pautado na morte, ele está realmente pensando que pode aproveitar disso sim. Eu imagino que ele pode pensar, vamos aproveitar disso para ajudar a fazer realmente a derrocada desse momento, né? É um medo que nós temos, mas o artista, eu acho engraçado que ele é sempre visto como mais subversivo, né? O que vai quebrar as regras, mas eu achei que nós, artistas, fomos os primeiros a adotar as regras, né? Tipo assim, é porque acho que o artista sempre está preocupado no seu trabalho, né? Você pode ver sempre, é na humanidade, é na saúde, é no homem. O homem é seu objeto de trabalho. Então, como é que você vai colocar o homem, o outro, em risco? Né? Por mais que você tenha desejo de mostrar o seu objeto de trabalho, você tenha necessidade, porque essa necessidade, esse desejo não se perdem, mas como você vai colocar o homem em risco, sendo que é o homem que é aquele que você vai manter o seu olhar, você está sempre direcionando o seu olhar para ele.
E a gente sabe que para colocar as pessoas em risco é até mesmo uma responsabilidade, né? Eu fico imaginando que essas igrejas todas que estão funcionando têm que ser responsabilizadas caso alguma coisa aconteça, né? Porque realmente, e imagino que mesmo que não sejam responsabilizadas agora, a história pode demorar, mas ela acontece, né? O registro histórico, a revisão do olhar, porque a gente vive um momento que estão tentando, inclusive, apagar a história do nosso país, né? Atrocidades que aconteceram, eles tentam reinventar essa história. Mas acho que tem muita gente combatendo isso e tem muita gente empenhada em deixar que isso não aconteça. E mesmo futuramente, acho que essas pessoas que olharem com displicência para esse momento vão ser cobradas e vão ser lembradas, como a gente pode ver em outros momentos históricos, né? Porque é uma coisa que o mundo inteiro está vivendo. E a gente, como artista, tem que ter uma responsabilidade por esse momento. Às vezes você vai forçar ter alguma apresentação, alguma coisa, isso pode ser colocado em risco e você vai acabar sendo responsabilizado por isso, que é aquela coisa também, né? Porque igrejas às vezes demoram para ser responsabilizado, mas vai algum artista fazer alguma apresentação e acontecer algum tipo de contágio, uma apresentação dele, eu acho que ele vai ser cobrado com imediatamente, né? Com bastante intensidade, inclusive. É, porque a gente trabalha com a vida, né? E como você disse, a gente está colocando a vida em primeiro lugar, que é É, diferente de muitos espaços religiosos que estão preocupados com a grana, estão preocupados com a popularidade, com a visibilidade, com, enfim. E eu trago esse tema, esse assunto, porque é algo que eu acho que está bem forte e que vai continuar forte por um tempo, né? Porque esse governo que está aí, ele é pautado pela religião, ele é pautado por esse espaço das igrejas e tudo mais. E isso cada vez mais vai sendo afrouxado e vai ficando bem sério. Mas mudando de assunto agora, o que que você tem feito nesse período de 2 meses? Eu sei, como você disse, está no interior, não está em Belo Horizonte. E como que está sendo, assim, esse processo? O que que você anda lendo? O que que você anda fazendo? olha, eu acho isso bom para falar, porque uma coisa que, inclusive, tem me ajudado muito é uma certa rotina nesse momento, sabe? Que você parece que perdeu a sua rotina diária, né? Porque a gente tem uma vida muito programada e essa vida mudou rapidamente, né? Projeto, o que que você fazia durante seu dia. Então, eu criei algumas rotinas diárias. Eu tenho costurado muito, eu sou figurinista também, né? Trabalho como figurinista, comecei como costureiro, dentro do multimédia, observando. A Ione é figurinista do multimédia já há muitos anos. Então, hoje em dia, eu já até construo juntamente com ela os figurinos. Então, eu aprendi a costurar lá também, depois fiz curso. Ano passado, por acaso, eu também fiz um novo curso de costura, que me ajudou muito, sabe? Tipo aquele como fala a gente quando a gente faz uma renovação, né? Tipo uma pós, não é pós-graduação não, porque é curso quase que técnico, né? Mas você vê Uma atualização. uma atualização, isso, fiz uma atualização do meu curso de costura, reaprendi algumas técnicas, então eu tenho costurado muito. Algumas perfis da internet têm feito ótimas aulas online, cursos, igual eu até indico aqui o perfil da Fernanda Yamamoto, que é uma marca muito interessante lá que fica em São Paulo, e ela tem feito vários cursos de aulas online, de modelagem. Então, eu já assisti várias aulas, já tenho praticado essas aulas. Fora, costurei muita máscara, né? Porque a partir desse momento que começou, fiz doação aqui em Itabirito, porque eu estou no interior, né? Como eu falei, em Itabirito, fiz essa doação. Então, até hoje eu costuro muita máscara, as pessoas têm uma demanda, né, nesse momento, é até essencial agora o uso dela no Brasil inteiro. Fazendo rotina diária de exercícios físicos para poder manter, né, o trabalho. Então, eu tenho feito uma rotina diária de exercícios físicos aqui. Como eu estou numa casa, na casa dos meus pais, aqui tem um espaço externo muito bom. Então, isso também ajuda nesse contato de quintal, natureza, visual, que acho que isso também tudo ajuda, né? Você buscar. E fora fazendo aula online de inglês e francês também, com esses aplicativos. São essas modernidades que o mundo nos oferece hoje, que a gente tem que também usar ela a nosso favor nesse momento, escutando muita música, fazendo encontro com os amigos, mesmo que online, fazendo encontro, entrando em algumas lives, a gente não consegue acompanhar tudo, porque agora também o trabalho já começa a se organizar, igual a gente está fazendo uma pós-produção do VAC. Isso é possível de fazer online, então estou fazendo uma série de tarefas de pós-produção,
Também tarefa de projetos, né? Editais estão abertos agora, tem edital do Banco do Brasil, tem edital agora do município que vai lançar uma série de editais. Então a gente tem também inventado isso. E os ensaios que continuam de segunda a sexta. Ou a gente mudou o horário, ele é menos tempo, termina mais cedo o nosso horário de ensaio, mas também os ensaios. E aí tem esses trabalhos que a gente vai criando lá. E leitura, eu cheguei aqui, eu estava terminando Dostoiévski, que é um autor que eu amo, que adoro, que eu sempre gosto de ler, eu estava terminando um livro dele, e agora eu estou relendo Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa, que é uma obra incrível, que eu já tinha lido há muito tempo, e está sendo importante, porque eu acho também que esse momento é bom reler trabalhos, reler obras, rever filmes, porque você está vendo com outro olhar, né, e eu sinto que o mundo estava num processo tão acelerado, né? A gente estava num processo tão de, sabe, que parece que faltava tempo para tudo, né? Era sempre uma frase que a gente escutava e a gente foi obrigado, todo mundo a parar e agora ter que lidar, às vezes, com o excesso de tempo, né? E é engraçado, porque aí, às vezes, a angústia agora fica pelo excesso de tempo que você tem para lidar com as coisas e antes era pela falta de tempo. Como que a gente é sempre essa coisa, essa balança, assim, pendendo para um lado e para o outro, e sem saber muito bem onde a gente está, né? Mas Pois acho que é, essas rotinas ajudam. e eu sempre digo que o mundo que tava já não estava dando muito certo, né? Assim, já tinha tanta coisa ruim acontecendo, enfim, uma vida tão acelerada que você não conseguia ter sensibilidade mais para lidar com várias coisas e várias situações que você não tinha mais condição de parar, de ler, de pensar, de dar uma resposta ao tempo, de respeitar o tempo das coisas. E agora a gente está tendo que reaprender, né? E reaprender a lidar com esse tempo e principalmente a construir outras possibilidades de mundo daqui para frente a partir disso. Eu acho que também não dá para voltar ao que a gente estava, né? Aonde nós estávamos. Eu acho que daqui para frente é construir e é pegar mesmo, colocar a mão aí na marreta, colocar a mão no tijolo e construir uma outra possibilidade de mundo, porque esse mundo que estava já não estava dando muito certo. E aí, pensando nesse pós, né, nessa pós-pandemia, que é uma coisa também que perspectiva é algo bem difícil da gente ter nesse momento, porque a gente não sabe, né, como que vai ser esses desdobramentos, mas a gente vem assistindo. Por exemplo, essa semana já teve uma flexibilização em Belo Horizonte, algumas cidades de Minas Gerais já estão tendo também essa flexibilização, mas a gente, né, as últimas notícias que eu li é que uma vacina demora 2 anos para chegar, enfim, é algo muito, tudo muito complexo, né? Mas para você, dentro, né, dessa experiência que a gente tem com a vida, o que que você pensa assim com relação a esse pós-pandemia, sabe? O que que você quer construir nesse pós-pandemia? Olha, a gente nesse momento, imagino que todo mundo varia muito, né, entre achar que vai ter um pós-pandemia ótimo, de momento de reconstrução, que a gente pode realmente ter um mundo, mesmo que esteja construído com muito trabalho novamente, mas um mundo melhor para todos, porque eu acho que é o que a gente está precisando, porque existem alguns mundos aí, existem diversos mundos, mas às vezes bons só para pouquíssimas pessoas. A gente precisa de tentar um mundo melhor para todos, né? Parece fase de campanha política, né? Mas eu acho que é um ideal, né? Que os políticos usam, mas é realmente um ideal. Pensar mesmo além da gente, né? Tentar ver, enxergar o do outro e realmente ser mais igualitário numa série de questões. Que eu acho que nós estamos muito longe disso, muito longe. Mas a gente pensa que essa pandemia pode alertar para isso, porque acho que também a gente nunca lidou de uma forma tão escancarada com toda a miséria, toda a dificuldade, toda a diferença de saúde, por mais que isso era sempre debatido, sempre com número, mas agora a coisa está escancarada na nossa frente, sabe? Você vai ver cada vez mais as pesquisas, quem morre mais por esse vírus que está atacando. Geralmente a letalidade maior é nas populações que têm menos condições de saúde, menos condição de educação, menos condição de cultura, menos condição de trabalho, menos condição financeira. Então, assim, você vê que até nisso esse vírus, por mais que seja um vírus que, claro, que parou o mundo inteiro, porque ele, como eu já li em artigos, ele também atacou os ricos, né? Vamos supor, ele também atacou essa classe, por isso que ele teve essa força de parar, e quantas outras catástrofes já aconteceram com pessoas mais, né, com pobres e tudo, e não paralisou dessa forma o mundo, né?
Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda sente essa maior letalidade, ele é mais forte, ele consegue destruir mais. Né? Como você vê a gente mesmo, o teatro. Existem artistas que, dependendo do trabalho que fazem, eles vão ter uma destruição na vida, vão, mas depois podem conseguir rapidamente se resolver e voltar. Mas os grupos pequenos, os grupos têm apoio, os grupos têm patrocínio, esses vão ter que quebrar tijolo e martelada mesmo. Existe também essa ideia de que tudo fique pior do que está, porque tem aquela frase terrível, né, que nada não está tão ruim que não possa piorar. É uma frase horrorosa, mas a gente tem acompanhado isso constantemente no Brasil, né? Chega um ano e você fala, não, gente, esse foi o pior, ano que vem não tem como. Consegue descobrir Só se supera. só Tudo se se supera. superando. Mas a gente eu tento a ser otimista no pessimismo, entendeu? Então eu tento a ser mesmo, como diz lá, a gente até no último vídeo do Multimédia, a gente colocou uma frase que a gente adora, eu vou até procurar ela aqui, porque a gente gosta muito, que é uma frase do Beckett, né, em Dias Felizes, que é da personagem Winnie, que fala: tudo tem seus limites. Não posso fazer mais nada, nem dizer mais nada. Mas ainda tenho de dizer alguma coisa. É preciso que alguma coisa mude no mundo. Porque eu acho que é isso, né? A gente tá sempre nessa desesperança, mas ao mesmo tempo a gente acorda e fala, não, alguma coisa vai mudar, é possível transformar, depende da gente, depende do pouco. Eu acho também que esse momento eu sempre acreditei nisso, na micropolítica. A gente sempre está muito focado na macropolítica, que é claro, ela que está no jornal, ela que está na televisão, ela que estampa a Uhum. capa de revista. Mas a mudança mesmo acontece, é pequena, e a gente tem que acreditar nessa mudança pequena, sabe? A consciência de que você consegue ali desenvolver com você, que você consegue desenvolver com seu familiar, com seus próximos, isso vai mudando, gente. Isso é óbvio. O trabalho de educação, eu acho que é muito pautado nisso, né? O trabalho do professor com o aluno é acreditando nessa micropolítica. Aquele menino ali que está ali do lado dele, aquele aluno que se trabalha ali, ele sabe do poder de mudança nisso. Eu não vou me esquecer, igual eu te conheço de um projeto que a gente trabalha, né, se encontrou juntos, eu era professor, você é aluno, mas você se desenvolveu. Hoje em dia, a gente já é colega de trabalho, de cena, de parceiros. Então, acho que esse projeto nunca me saiu, eu sempre tive um apreço por aquele trabalho lá que a gente desenvolvia no Valores, porque eu acho que a gente sempre acreditou nisso, a gente às vezes não mudou uma realidade de emprego de uma pessoa, a gente não deu mais emprego, não deu mais dinheiro, mas a gente deu um pensamento, deu uma mudança de ideia, a gente deu uma personalidade, a gente deu um conhecimento da sua realidade, de quem é você, do que você é capaz de mudar perto, próximo, até onde você pode ir. E eu acho que isso é que muda, entendeu? De verdade, muda, é um trabalho que acontece Uhum. interno. Porque a gente vê que até mesmo no Brasil, a gente pode ter acompanhado, acho que de 2000 para cá, existiu um tempo que o Brasil teve um crescimento financeiro, principalmente. Mas muita coisa interna da nossa personalidade ali de dentro não mudou real. Então ele foi muito rapidamente solapado, destruído, entendeu? Porque realmente essa mudança estava mais exterior. Tipo assim, eu tinha um país muito pobre, mas que ele mudou esse ideal de agora eu tenho uma geladeira, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho isso, mas o que aconteceu de mudança interna, de pensamento, de política interna? Isso não mudou tanto. Então, por isso que isso foi rapidamente destruído. Então, quando a mudança acontece lá dentro primeiro, eu ainda não posso ter mudado a minha realidade social totalmente, mas eu mudei lá dentro. Aí eu já estou a um passo de mudar essa realidade social, cultural que está do meu lado. Então, por isso que eu acredito nesse projeto pequeno da micropolítica, sabe? E eu acho que a arte faz isso, né? A arte é daquele lugar que você se encontra, que realmente você tem um processo de conhecimento de você, conhecimento do outro e mudança. Geralmente, quem continua e trabalha é porque está adepto a essa mudança. É um terreno muito instável. A Ione fala, né, nossa diretora, é um terreno onde você não sabe se vai fazer, se vai dar certo, se vai ter sucesso, se não vai ter, se vai ganhar dinheiro, se não vai. Então, ou seja, para você ficar ali, você tem que estar totalmente direcionado para essa mudança, essa resistência. Se você fica, você muda, você transforma. E eu acredito que isso muda muito. Eu tenho o maior orgulho, sabe, de ver essas mudanças, a mudança na gente, a mudança como que a gente também Sim. transforma, né? A relação, eu fico pensando, é bonito você conseguir ver como você entra num lugar, como que você sai de um lugar, né? Então, eu acredito que a gente É ver- pode mudar alguma coisa pós-pandemia, principalmente para quem está trabalhando nesse momento de quarentena. Inclusive, né, eu li um texto, eu estou lendo bastante texto da Preciado, do Preciado, né?
depreciado, que ele também gosta de usar o artigo DE, né, ao invés do O e do A, né, que está muito relacionado ao masculino e feminino. E ele tem feito uns artigos muito interessantes que estão sendo traduzidos, depois eu posso até mandar para vocês, que está sendo traduzido aqui no Brasil, dentro de uma plataforma que eu nem conhecia, mas depois eu posso até te passar, Jonathan, que às vezes você pode Ah, eu quero. veicular lá no Teatro da Manhã. E ele tem Aham. e ele tem uma que ele fala, né, desse processo de quarentena, né, até mesmo de alguns rituais indígenas, xamânicos, da importância desse processo quando você se concentra em você, dessa transformação que acontece dentro de um processo de quarentena. Então, se você conseguir viver mesmo esse processo de quarentena, e não é, eu não quero aqui jamais glamorizar esse momento, sabe? Falar assim, isso tá tudo lindo, não, porque não, esse processo não é um processo assim, de beleza, ou então até mesmo como alguns artistas e alguns escritores falam, né? Agora eu vou criar obras incríveis, porque eu estou em quarentena, eu estou sofrendo, eu estou em contato comigo, também não é isso, não, né? Outro dia saiu um artigo há pouco tempo que algumas pessoas falaram Shakespeare, quando teve o problema da peste, ficou em quarentena e escreveu 2 textos maravilhosos, incríveis. Então, assim, vai sair muita obra incrível. Aí alguém foi pesquisar. Shakespeare estava lá, em quarentena, num castelo, bancado por um super patrono, sabe? Daquele que dá assim, dinheiro para tudo. Ou seja, ele não estava igual todos os artistas desesperados nesse momento, sendo atacados por um país inteiro, entendeu? Então, assim, se criar nesse momento, por mais que o mundo inteiro vê o mundo, mas você tendo essa possibilidade de estar acolhido em algum lugar para você criar é uma coisa. Mas nesse momento que até desacolhimento, né? Mas se você fazendo esse olhar interno, eu acredito nessa mudança, sabe? Prefiro acreditar nessa mudança. Não sei como voltaremos, não sei. Claro que a gente tem muitos medos, né, de não voltar essa questão presencial da forma que era, porque para o teatro esse contato presencial é a chave, né, a Vital, né? mudança, é vital. Mas como diz o Eugênio Barba, até que também saiu um texto há pouco tempo dele, né, uma fala, o teatro sempre resistiu, gente, sempre. Sempre. A gente pode ficar um pouquinho aí em quarentena com um ar de desaparecido, mas depois a gente reaparece. Reaparece às vezes um pouco para um, pode reaparecer para um, vamos começar a fazer peça só para uma pessoa? Vamos, se for preciso. Vai ser uma pessoa na plateia, mas depois vão ter 10, depois vão ter 20, depois vão ter de novo quem sabe as nossas arenas gregas voltem, né? Nossas tribos, né? Nossos rituais da tribo, né? Onde reúne toda a comunidade, né? Que a gente tem essa força de realmente voltar a fazer isso. Eu quero acreditar nisso. E eu também E acredito. acreditar que se for preciso, a gente vai ter que fazer teatro ainda um pouco dentro de casa, né? Dentro dos seus familiares, no início, com os seus vizinhos, e vai caminhando, né? Eu aqui E que eu acho. na casa dos meus pais, fazendo esse trabalho aí de corpo e tudo, eu já vi que tem dia que tem um vizinho lá olhando, o que será que aquele moço está fazendo? Tem dia que eu estou andando em volta pela casa com bastão na cabeça, fazendo treinamento de bastão sozinho, ou seja, de uma certa forma, meu teatro pode estar atingindo indiretamente algo que está aqui em volta sem eu nem saber, né? E que geralmente a gente tem pouca relação, né? Porque a gente no corre-corre da vida tá tão é, focado nos nossos grupos, nas nossas companhias, e olhando pouco, né, para quem está do nosso lado, para quem está junto com a gente, mas que não tem esse contato ainda. Porque a gente sabe, né, que a arte, que a cultura, ela ainda não é democrática nesse país, né? Não é democrática. Então, acho que agora é um momento da gente começar a repensar também esse lugar geográfico nosso, sabe? Quem são essas pessoas que realmente estão do nosso lado geograficamente? Qual é o acesso que elas têm a esse conteúdo? E o que a gente pode fazer para poder levar algo, né? Ou para poder trocar algo e propor. É. Enfim, eu Não, acho que é um momento que. a gente vê também que eu acho que esse momento, uma análise que eu faço é que esse momento também está escancarando até isso, né? Quem que pode ter acesso a essa arte que já não tinha antes, mas até agora mesmo? Muita coisa está sendo criada através da internet, da live, do celular, mas todo mundo pode ter acesso a essa live? Todo mundo pode ter acesso a esse celular? Quem que tem acesso a essas lives? Eu fico muito triste, ao mesmo tempo que eu acho que é uma solução essa ideia da live e principalmente no meio musical que está acontecendo muito, mas eu fico muito triste com a curadoria dessas grandes empresas fazendo essas lives
sabe, com milhões, porque eu fico pensando, o que tem de artista da música aí tá tendo um sofrimento horrível de sobrevivência, enquanto artistas que já tinham uma condição assim muito privilegiada no nosso país estão lá nesse momento tendo condições mais privilegiadas ainda. Então, sabe, É a nessa situação da hora celebridade, né? que ao mesmo tempo parece que nesse momento está se questionando, parece que muitos influenciadores perderam muita coisa nesse momento, que realmente também a pessoa está ali, né, vendo real o que ela precisa mesmo. A gente está lidando até realmente com o que a gente precisa. Eu estou impressionado com a quantidade de roupa que eu não uso, entendeu? Com o tanto de Uhum. roupa que eu não preciso, com o tanto de coisa no dia a dia que você vai acumulando, que nesse momento me serviu para isso. É uma coisa, já que eu vou fazer meu guarda-roupa, já vai metade para mais a metade, assim, para outra. Essa roupa tem que continuar outro percurso. Eu lembro que há pouco tempo a gente teve um festival com multimédia na França e a organizadora do festival, numa cidade do interior da França, muito interessante, a Brigitte, ela, numa conversa com a gente, falou: eu tenho 8 peças de roupa. Quando uma estraga, eu compro outra, mas eu não tenho mais do que 8 peças de roupa. Lavo e uso. Aí uma estragou muito, não dá para usar, eu compro uma nova. Aí eu lembro da Patti Smith também, que é uma cantora que eu adoro, que usava tipo o mesmo casaco há 30 anos e tinha só aquele casaco, entendeu? Então você vai repensar toda essa questão, né? Porque também tem toda essa questão desse excesso de consumo, de necessidade, que a gente é um domínio essa questão do capital, dominou todas as nossas relações, tudo, a gente consome, de uma certa forma, às vezes a gente lida com a arte e com a cultura também nesse pensamento de capital, entendeu? Mesmo esse lugar que a gente trabalha e preserva, mas a gente lida nesse pensamento assim, só do consumo, entendeu? E não de uma coisa real. Sim, e essa construção desse novo mundo, né? Que é repensando tudo isso, é repensando a nossa relação com a nossa alimentação, É, repensando a nossa relação com o consumo de tudo, né? E de como a gente consome também todos esses trabalhos que são gerados a partir da internet, né? Porque é tanta coisa também que é gerada, mas você percebe que muita coisa está sendo gerada para poder alimentar essa necessidade do consumo, essa necessidade, é, enfim, dessas grandes lives aí acontecer uma por dia para vender cerveja, para poder fazer um marketing aqui, outra coisa ali, e que deixa, por exemplo, como você disse, o músico que toca em bar, por exemplo, completamente desamparado, sem nenhuma perspectiva de melhora para essa pessoa. nossa, você sabe que Enfim, eu fico tão assustado com isso que eu fico pensando, gente, não tem ninguém da galera de marketing dessas grandes empresas, não tem ninguém que é um pouco mais humano, que não senta lá na hora de discutir e falar, gente, a gente está dando só emprego para as mesmas pessoas. Tem uma galera aí que tocava em barzinho e que inclusive, tem gente muito talentosa que tem um trabalho que nunca é muito. reconhecido, e a gente poderia estar fazendo nesse momento o contrário, estar indo atrás dessas pessoas para poder visibilizar o trabalho delas e não continuar visibilizando as mesmas pessoas. Então, assim, eu fico pensando, nessa hora eu fico pensando, gente, nem com essa pandemia, você está correndo risco de amanhã acordar, nem acordar, você não está querendo mudar alguma coisa aí, meu filho, por favor. É porque lá atrás do marketing tem um ser humano, não é uma máquina que está escolhendo, é alguém, é um homem pensando ali. Então acorda, entra no seu celular, vê o tanto de texto que está sendo produzido, muda isso um pouco, você tem esse poder, né? Porque tem gente que, essas pessoas, a gente tem que inclusive tentar entrar e aproximar delas, que elas têm esse poder de mudança. E quando acontece esse poder, a gente sabe de o que pode fazer, né? Porque é forte, eles têm esse, Sim. mas ainda não mudaram, não. Mas quem sabe? A gente espera que mude, né? Ah, a gente espera, né, Jonathan? A gente espera muita coisa, né? Muita coisa. Amor, e a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, desse bate-papo incrível. Só falando para todas as pessoas que estão aqui assistindo que a gente salva as lives no nosso perfil. Então, se perdeu uma parte da conversa ou alguma pessoa que não assistiu, enfim, vai ficar salvo no nosso perfil. Então, compartilhe o nosso conteúdo. A gente salva também ela no YouTube. Então, quem tiver alguma dificuldade com o Instagram, vai estar no YouTube também. Jonathan, você que está nesse comando de salvar, então quando ela encerrar, por favor, não esqueça de salvar.
Você Senão tem a que me gente dar, perde. você me dá todas as explicações, porque eu não sei isso ainda, mas você me dá as explicações que eu vou fazer, Jonathan. É super fácil, é super fácil. E fica agora o restinho do tempo, a gente tem ainda um restinho, enfim, para você comentar algo que você queira, para você falar algo que você queira, enfim, alguma coisa que a gente não comentou ao longo desse bate-papo. Tem alguma coisa? Olha, eu gostaria de comentar, né? Primeiro, agradecer a vocês o convite, é a minha primeira live, minha estreia em live, para poder falar desse momento. Mas agradecer vocês pelo convite, sempre é muito bom ter mais contato com você, que né, tenho todo um carinho, porque a gente já se conhece há muito tempo, então isso também é muito importante. Agradecer ao grupo que eu faço parte, que é o Grupo Oficina Multimédia, que realmente já vai fazer 20 anos que eu trabalho com o grupo e para mim faz toda a diferença, porque é um lugar onde mesmo eu construí minha identidade, construí meu trabalho, tenho minhas referências, e é sempre um lugar do coletivo, então também eu acho que isso eu tenho essa graça de estar sempre nesse lugar coletivo. Claro que é um coletivo que muda, não é sempre constante, não são sempre as mesmas pessoas. Claro, estamos eu e Ione Henrique lá já há bastante tempo, mas as pessoas vão transformando, mas até isso também eu vou aprendendo com essas novas pessoas que entram, que vão me transformando um pouquinho, como a Ione mesmo conta, cada elenco é um pouco transforma um pouco aquele grupo. Então, eu agradeço a eles, porque eu acho que pretendo continuar ainda muitos anos trabalhando em coletivos, em grupos de teatro, porque realmente eu acredito na força do coletivo, na força do trabalho em conjunto. Nós somos capazes de fazer muitas transformações pequenas, mas sérias e importantes para o todo. Queria também deixar a dica de todo mundo colaborar com essa votação aí que a gente vai acontecer hoje, no que for possível, divulgando, se for pela hashtag, se for pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, que é uma luta que realmente a cultura está agonizante já há alguns anos, então a gente precisa mesmo de uma mobilização de todas as pessoas da cultura e de todas as pessoas que estejam próximas da cultura, quem você conseguir atingir. Também que as pessoas sempre se sensibilizem pelos artistas locais, valorizar sua arte local, igual a gente sempre, quando criou o VAC, né, o Verão Arte Contemporânea, a nossa ideia, 80, 90% da nossa programação é feita dos artistas de Belo Horizonte, porque a gente sabe da potência desses artistas, da potência da criação artística da nossa cidade, do nosso estado. Então, dessa valorização dos artistas locais, do trabalho dos artistas locais, e aí eu estendo isso até para os produtores locais, né? Do mercadinho local, do consumo local, de você valorizar o costureiro da sua vizinhança, do seu bairro, o mercado do seu bairro, que inclusive são as pessoas que estão sendo mais impactadas nesse momento e que estão precisando mesmo desse apoio solidário e coletivo, e na verdade para a gente refazer esse universo que vinha sendo em construção. Porque grandes supermercados estão sobrevivendo muito bem a essa pandemia, entendeu? Estão tendo até lucros às vezes mais altos do que antigamente. Então, assim, como você ajudar aquele pequeno produtor que já estava talvez agonizando, como são os pequenos grupos de artistas. Então, tá atento a essa programação local aí que surge com muita força e, e apostar nisso, entendeu? Apostar na linguagem contemporânea, apostar nessas discussões que acontecem também, que às vezes podem parecer inovadoras demais, estranhas demais, podem querer estar cutucando demais, ou politicamente, ou questões sociais ou de cultura, mas você tem que apostar naquilo, porque isso a gente está caminhando aí mesmo para essa transformação sempre. A arte tem que caminhar para isso. O mercado é importante, o financiamento é importante, mas também é importante esse pensamento sobre o tempo, sobre a época, sobre os conceitos da arte. Então, a gente, como artista, tem que também estar atento a isso. Amor, eu te E agradeço. sempre que possível, forçar, né? Forçar os governos, os políticos, manifestar. A gente está num momento tenebroso que nossa história, se a gente não se posicionar, vamos ser lembrados e a gente não pode deixar, tá bom? Isso acontecer. Exatamente. Agradeço muito, muito a você, que é uma pessoa incrível, mega referência, tanto para mim quanto também para o teatro, né? Você, o Oficina Multimédia, que há tanto tempo vem construindo e solidificando esse terreno para a gente agora estar podendo passar juntas e construindo aí novas possibilidades de mundo, mundos melhores, melhores do que a gente está tendo hoje.
Muito obrigada. E que possamos ter mais lives e mais contatos e mais diálogos. Foi Claro, incrível. Não esqueça de salvar. pode me chamar que poderemos ter várias lives.